Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre as categorias de base. O Sub-20 jogou hoje na Copa do Brasil. Vamos falar aí sobre a Copa Sul-Americana. Essa semana aí vai ter sorteio amanhã. Próximo adversário do Vasco a gente vai conhecer. Vamos falar muito aí sobre o futebol profissional do Vasco da Gama, a questão de reforços aí. Então, muitos assuntos para a gente poder tratar neste vídeo. Primeiramente, sobre as categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-20 do Vasco da Gama enfrentou nesta tarde o Motoclube lá em São Luís do Maranhão pela Copa do Brasil e o Vasco empatou por 2-2. O segundo gol do Vasco da Gama saiu no último ataque do jogo, aos 54 minutos do segundo tempo. O goleiro do Motoclube fez verdadeiros milagres nesta partida. O próximo jogo do Vasco da Gama, o de volta, acontece na próxima quarta-feira aqui no Nivaldo Pereira, aqui em Nova Iguaçu, no campo do Arte Sul. Ainda sobre as categorias de base do Vasco da Gama, o Vasco pode antecipar a venda do Natan, lateral direito, esse jovem talento que foi emprestado lá para o futebol português. Infelizmente, Natan não atuou na equipe principal do Vasco da Gama. E para fazer caixa, o Vasco da Gama vai vender o atleta por preço de pinga. Infelizmente, mais um jovem talento aí deixando o Vasco, sendo vendido por qualquer valor, e é um jogador que tem tudo para chegar à seleção brasileira. E faltando lateral aqui no Vasco da Gama. O Vasco fica com o Pikachu, fica com o Caio Tenório e lá se foi o Natan. Com relação à Copa Sul-Americana, o sorteio dos confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana será realizado amanhã, sexta-feira, dia 23. O Vasco se encontra no pote 2 e a gente vai enfrentar uma equipe do pote A, que pode ser o São Paulo, o Internacional, o Peñarol. Esses são os adversários aí cogitados para enfrentar o Vasco da Gama. Então o Vasco já pode enfrentar uma pedreira. Vamos esperar aí para que o Vasco tenha sorte no sorteio aí da Copa Sul-Americana, que acontecerá amanhã ao meio-dia. Meus amigos, com relação ao futebol profissional do Vasco da Gama, o Vasco conseguiu aí a liberação do Thales Magno, do Lucão e do Bruno Gomes. O Vasco não vai ceder esses atletas aí para os treinamentos, certo? Havia possibilidade deles jogarem contra o Corinthians e depois seguirem para a cidade de Itu para fazer o treinamento. Isso não vai acontecer, e ainda bem, até porque o Vasco da Gama tem um leque muito pequeno de jogadores, né? As conversas foram tranquilas entre Alexandre Campelo e o presidente da CBF, o Rogério Caboclo. Ele entendeu aí
as necessidades, né, dos clubes neste momento de pandemia, e os atletas foram liberados. Meus amigos, sobre a situação de reforços, o técnico português Ricardo Sapinto, após a derrota para o Corinthians, demonstrou total descontentamento e insatisfação. Ele cuspiu marimbondos na coletiva e Ricardo Sapinto cobrou por reforços à diretoria. O vice de finanças do Vasco da Gama, o Carlos Leão, que também manda no departamento de futebol do Vasco da Gama, deu a seguinte declaração, entre aspas: vem mais um ou dois reforços, ou um top que vale mais dinheiro, complementou o Carlos Leão. Então a gente aguarda aí sobre a situação de reforços. O Vasco abriu conversas nesta semana para contratar o atacante colombiano, o Gustavo Torres. O presidente do Atlético Nacional lá da Colômbia, ele confirmou essa notícia e o jogador chegaria por empréstimo até o final de 2021. Esse jogador foi revelado no Boca Juniors de Cali e com curta passagem aí pelo São Lourenço em 2019. Um jogador que passou também pela seleção colombiana sub-19. Acho que o Vasco da Gama, na minha opinião, tem atletas mais qualificados do que esse jogador na base, certo? É aquela mesma situação que a gente já tinha falado com relação ao Patrick. Outro jogador aí foi o Léo Matos, lateral direito. O Vasco atrás de um jogador à altura. E eu pergunto para vocês, Léo Matos, jogador do PAOK, né? Está à altura para ser lateral direito do Vasco da Gama? Um jogador que a gente conhece, cria lá do Flamengo. O jogador teve uma passagem pelo Olympique de Marseille e está lá no PAOK desde 2016. O atleta até começou a seguir o Vasco da Gama nas redes sociais, dando a entender que a transferência realmente pode acontecer e está muito próxima de ficar sacramentada. Meus amigos, com relação a reforços, eu comecei a adotar uma postura muito defensiva com relação a reforços, porque essa diretoria é muito devagar, quase parando, e os nomes que são ditos aí pela imprensa não estão à altura de atender as necessidades do Vasco da Gama. Deixem nos comentários de vocês o que vocês acham sobre isso, certo? Se o Vasco precisa de reforços ou não. E lembrando, os salários aí hoje, imagem e também o parcelamento de agosto foi quitado, certo? Muito obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!